Olá pessoal, Claudemir por aqui com um assunto interessante que é rádio sem fio em CFTV, novamente. Eu já tenho outro vídeo falando de rádio, mas aqui eu vou falar um pouquinho de um diagrama aqui bem simples, bem básico de como funciona para você começar a ter uma ideia. Claro que você tem que estudar muito mais, que o assunto é bem extenso. A primeira vez que eu usei rádio foi no ano de 2004, um projeto CFTV metropolitano. Então lá a gente não tinha tanta tecnologia, era difícil, era bem mais complicado do que agora. Agora está muito mais fácil utilizar aí, tanto tecnologia de compressão que comprime muito mais o vídeo, tecnologia de transmissão, etc. Ok? Então um diagrama aqui para explicar rapidinho, ele é bem simples, só para você ter uma ideia. Aqui eu tenho uma câmera, então uma câmera IP, obviamente, para transmitir aí já em formato digital. Aqui conectado um cabo de rede, um cabo UTP, Cat5e, como a gente conhece, e aqui um rádio, tá? Ele tem entrada então aqui para conector RJ45 do cabo de rede. Conectei aqui de um lado, conectei do outro, tá transmitindo que já digital, chegou no rádio em formato digital, aí o rádio consegue fazer a transmissão. Aí eu faço a transmissão para o outro lado aqui, a gente vê a transmissão, chega até o outro rádio desse lado aqui. Então é um rádio transmissor e o outro receptor. Okay? Daí ele recebe aqui outro cabo de rede novamente, vai levar para um switch. Então o switch aí tem várias portas, digamos um switch de 24 portas, né? Então conecto em uma das portas e conecto aqui a um servidor para gravação, que pode ser um computador com um software, ou pode ser um NVR, uma caixa própria para gravar, que é o NVR, tá? Então lá no mundo analógico a gente usa DVR, no mundo digital, em câmeras IPs a gente usa NVR. Então tem um NVR ou um computador com software para transformar o computador no NVR. E aqui um computador para monitoramento com software de monitoramento. Então uma estrutura bem básica, bem simples. Mas a gente tem bastante detalhes para discutir num projeto desse. Por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui, ó. Quando você tem projetos desses, você tem que se preocupar com frequência que você está utilizando aqui. Eu até marquei aqui, ó, 2.4, risquei. Na época, em 2004, a gente tinha essa opção e não tinha aí outras frequências, pelo menos não era fácil encontrar rádios com essas frequências aí, você não usa mais essa frequência, dá muito problema, tá? Tem toda uma teoria por trás disso, eu explico aí em outros vídeos, mas aí tem toda uma teoria por que você não usa o 2.4, usa a frequência de 5 GHz e outras aí, por exemplo. Temos aqui problema com banda, então você tem que saber quanto de banda você vai utilizar. Você tem sua câmera aqui, ela vai utilizar uma quantidade mínima de banda. Se for câmera PTZ, vai consumir mais, então no projeto você já coloca ali os valores. E aí você vai ter que fazer o cálculo de quanto você vai precisar aqui no seu enlace de rádio. Porque aqui a gente está uma câmera, né? A gente pode ter vários conjuntos desse aqui com várias câmeras aqui. Então posso ter um grupo desse aqui, uma câmera e rádio, outra câmera, outro rádio, outra câmera, outro rádio, ou 5 câmeras conectadas num rádio, depende dos seus cálculos, do seu projeto. Tudo transmite para cá, tem que calcular a banda corretamente aqui. Então tem que saber valores e quanto que a câmera vai transmitir aí, dependendo da configuração. Então tem várias configurações que você pode fazer na câmera que vai variar muito a banda que você utiliza aqui. É um equilíbrio aí de qualidade e de quanto você precisa utilizar para a transmissão. Aí tem licença, então você precisa licença para fazer esse tipo de projeto. A Anatel aí que faz esse processo de licença, tem que gerar um projeto, apresentar para a Anatel, para ela aprovar para você ter isso instalado numa cidade, tá? Você não pode nem sequer aí estar instalando aí de uma rua para outra sem que você esteja aí com o sistema homologado, tá? O pessoal faz, instala muito aí, mas na prática pode dar problemas aí. Na maioria dos casos não dá porque o pessoal faz bastante, não tem denúncia, mas mediante denúncia pode acontecer. Eu já passei por um processo como esse. O fiscal baixou uma vez no local, então eles lacraram todos os rádios, veio o pessoal aí que é federal, chegou já, eu tive que acompanhar a pessoa, tá? Chegou um policial aí federal, ele requisitou a polícia local também para acompanhar na cidade, e aí ele falou para mim que era crime federal se eu mexesse nos lacres dos rádios. Foram em cada um dos rádios, eu tive que ir lá, tirar o rádio, entregar para eles, lacraram todos e falaram para mim que era crime federal se eu mexesse ali no rádio. Então, isso acontece, né? Acontecia mais ainda no passado. Agora tem muito espalhado por aí sem licença, mas um projeto correto, 100% precisa de licença da Anatel, ok? E homologação aqui, então, é rádio homologado. O equipamento, quando você compra, ele vem homologado, um selinho de homologação da Anatel. A Anatel aprovou o equipamento. E a homologação também para uso na cidade, para você fazer a transferência aí de rádio para rádio na cidade, tem que ter a homologação da Anatel. Tipo de rádio, existem vários tipos de rádios no mercado, aí rádios profissionais, há outros que nem tanto. Eu trabalhei na época com Motorola,
pois a Motorola foi vendida, a divisão de rádio dela, para Cambio Networks. Recentemente testei Cambio Networks, rádios muito bons, funcionam muito bem. Tem outros também, no Brasil você tem empresas aí que trabalham também com rádio. Aí já trabalhei também com Proxim, trabalhei com Radwin e Fluid Mesh. Então são marcas aí muito boas, né? Existia uma antiga que chamava Alvarium, que já não existe mais. Era muito utilizado também para projetos de CFTV. No Brasil você encontra bastante o Ubiquiti, né? Para projetos mais simples aí tá o Ubiquiti, mas tem algumas limitações, né, que o Ubiquiti pode fazer comparado com esses outros aí. Cada rádio tem sua vantagem ou desvantagem. Você tem que consultar um fornecedor de rádio que ele te ajuda aí com o projeto. O que mais? Interferência. Então há muita interferência, foge do 2.4, vai para o 5, 5.8, etc. Distância, a distância afeta muito a banda, então se você tem uma quantidade de banda aqui que o rádio pode trafegar, se estiver distante essa banda vai cair. Ele muda, né? Ele está fazendo aqui, ele está fechado aqui um link, aí ele muda a forma de trabalhar do rádio quando a distância está maior, tá? Tem uns nomes técnicos para isso que eu explico em outros vídeos também. Então ele muda a forma que ele trabalha, a distância aí afeta, e a visada também, obviamente, se você tiver um prédio aqui no meio você vai ter um problema. Então visada aí totalmente obstruída, parcialmente obstruída, visada totalmente limpa entre um rádio e outro aí. Vários fatores afetam no geral. Então, mas a ideia, assim, se você manter simples, é essa, tá? Você tem que considerar tudo isso aqui, é claro, mas basicamente aqui é uma câmera IP conectada com um cabo até um rádio, transmite sem fio, outro rádio recebe, transmite para uma central para monitorar. É lógico que você coloca isso em grande escala, vários conjuntos desse aqui, né, transmitindo aqui, e também na central vários servidores aí, monitorando, gravando, etc. Um projeto bem grande aí, demanda bastante cálculo, bastante projeto, homologação, visada que você tem que ter, tudo direitinho, os cálculos, etc. E você pode fazer várias células dessas aqui, tá? Em locais diferentes da cidade, e ter outros vários rádios desses receptores também, não é só essa estrutura aqui que funciona. Então tem bastante detalhes aí, convém aí você analisar em outros vídeos, né? Mais detalhes se você quiser aprender mais, ok? Então isso aí é o básico. Se você quiser aprender mais, continua seguindo os vídeos aí também, visite o canal lá, o nosso Facebook, aliás, e visite também o blog aprendacftv.com, ok? Obrigado e até o próximo vídeo. Se você quer aprender mais, visite o blog do aprendacftv.com e também curta, comente e se inscreva no nosso canal. Até mais!